Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Todas as manhãs os neurologistas passavam e me falavam, ele não tem chance de sobreviver. Ele tem um cérebro 80% comprometido por cicatriz de herpes, o estado dele é grave. Essa que você acaba de ouvir é a Cleusa Ladário, mineira de Planura, uma pequena cidade com pouco mais de 15 mil habitantes no Triângulo Mineiro. Aqui ela está falando do filho dela, Samuel Ladário, que aos 2 anos foi diagnosticado com encefalite viral provocada por herpes. O Samuel ficou em coma no hospital por 45 dias, até que ele acordou e foi para casa. Então eu comecei uma luta para cuidar e dar para o meu filho qualidade de vida. Essa luta foi muito árdua, porque ele saiu da UTI uma criança surda, muda, tetraplégica, comendo por sonda. E aí começaram as convulsões. O Samuel convulsionava até 60 vezes no dia. Então ele vivia caindo em qualquer lugar. Aos 6 anos, Samuel voltou a andar com a ajuda da ecoterapia, à base de interação com cavalos, mas também manifestou um autismo severo, grau 3. Ele ainda estava totalmente limitado por convulsões de uma epilepsia refratária. Foi quando a dona Cleusa Ladário começou a pesquisar tudo sobre a situação do filho dela. E aí comecei a receber e-mails falando sobre um tratamento novo à base de maconha. Ora, vejam, eu sou uma mulher evangélica há mais de 40 anos, então eu cresci com medo da maconha, do maconheiro. Eu fui criada assim. Falei, não, mas eu vou me informar. Eu tinha pressa, que a vida tem pressa, né, gente? A história da Cleusa Ladário vai voltar durante este episódio, porque ela é emblemática da complexidade do tema e do quanto ainda há para aprender sobre esse assunto. Os trechos do relato que nós vamos ouvir aqui foram extraídos da participação dela no evento promovido pela Assembleia Legislativa de Minas em abril de 2024, o debate público Cannabis e Ciência, Evidências sobre o Uso Terapêutico e seus Meios de Acesso. O deputado Roberto Andrade, do PRD, um dos parlamentares que pediram essa discussão, defendeu que os agentes públicos se informem mais para avançar nessa área sem preconceitos. Nós não podemos nunca nos furtarmos de discutir esse assunto em função de certos preconceitos de pessoas que têm a visão curta. É a comunidade científica que tem mostrado que isso pode fazer diferença em vários tratamentos para o ser humano. E essa discussão não é nova na Assembleia de Minas. Em 2017, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas já debatia o tema a pedido do então deputado Antônio Jorge, na época pelo PPS. Nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei sobre Drogas, que proíbe qualquer produção, comercialização, porte, com até 5 anos de cadeia. Então há uma incongruência, porque a Anvisa autoriza e a pessoa tem que importar, já que não existe no Brasil essa autorização. E mesmo algumas famílias que importam, vez ou outras, têm problemas com a polícia. Entre os projetos de lei sobre o tema em tramitação na Assembleia de Minas está uma proposta da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, que torna obrigatório no Sistema Público de Saúde em Minas o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para pacientes em condições médicas debilitantes. O uso terapêutico da cannabis no Brasil foi autorizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2015 para pacientes com prescrição médica. De acordo com o Anuário da Cannabis Medicinal, produzido pela Kaya Mind, uma empresa brasileira de análise de mercado, o uso da cannabis medicinal cresceu 130% no Brasil em 2023, quando 430 mil pacientes teriam recorrido ao medicamento, a maioria por meio de importação e autorizações judiciais obtidas por entidades, principalmente. E o que, afinal, é permitido por lei no Brasil quando se fala de cannabis medicinal? O
que é exatamente cannabis medicinal? O que já se sabe sobre os benefícios dessa substância? Quais os desafios para o acesso a esse tipo de tratamento? Eu sou Graziele Mendes e tirei essas e outras dúvidas com o médico cirurgião oncologista Leandro Cruz Ramires, que pesquisa esse assunto há décadas e se debruçou sobre a causa depois que a cannabis medicinal salvou a vida do filho dele. Ele fundou e é diretor médico-científico da AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Leandro, eu gostaria que a gente começasse do básico mesmo. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando do que exatamente? De qual parte da planta cannabis sativa e por que ela é diferente da maconha consumida como psicotrópico? O fundamental para a gente responder essa pergunta é, primeiro, um conhecimento sobre a planta cannabis. As pessoas acham que cannabis é uma planta só. Na verdade, é uma espécie de plantas. Então, existe uma variabilidade enorme da planta da cannabis, conhecida popularmente como maconha. E Sim. O que é medicinal nessa planta? O remédio está numa renzina produzida pela própria natureza para proteger essas plantas. São renzinas que se acumulam nas flores dessas plantas, que atraem insetos polinizadores e afastam os outros insetos que são prejudiciais. Quando a gente fala do uso adulto da cannabis, conhecido como recreativo, que as pessoas fumam, é dessas flores secas. Então, o remédio vem da mesma planta consumida como droga de uso adulto. O que faz a diferença, o que promove a diferença, é você conhecer a planta adequada. Nem todas as plantas servem para esse uso adulto. Por quê? Porque a variação dos fitocomponentes, impede disso acontecer. Então tem plantas que são mais ricas num canabinoide que a gente chama de CBD e tem outras que são mais ricas no canabinoide que chama de THC. Então se a pessoa for fazer uso adulto de uma planta pobre em THC, ela não vai ter esse efeito psicoativo que as pessoas buscam quando usam a cannabis para fins adultos, CBD, THC, CBG, CBN são abreviaturas de um grupo de compostos que tem neste vegetal. Então, quando você fala THC, por exemplo, que é o delta-9 tetrahidrocannabinol, ele é um dos 140 componentes da planta. Então, algumas plantas existe esse componente numa concentração mais elevada. E é essa planta que interessa para o uso adulto. Entretanto, essa molécula THC, ela é fundamental para o tratamento de dores crônicas, por exemplo. Ela é fundamental para o tratamento da espasticidade que acontece no Parkinson, que acontece na esclerose múltipla, que acontece na sequela do AVC. A diferença é que você usando isso sobre uma supervisão médica, você consegue fazer uso até mesmo da molécula do THC sem ter o efeito psicoativo, ou seja, sem atingir uma dose que vá provocar o efeito psicoativo. E como é que essa substância usada com esse monitoramento de forma medicinal age no corpo? Que efeitos ela tem? Olha, isso é muito interessante. No nosso corpo existem receptores específicos para essas substâncias. Os fitocannabinoides estão nas plantas, mas nós temos os endocannabinoides internos, ou seja, eu posso dizer com toda segurança que nós temos substâncias no nosso corpo que são absolutamente semelhantes às que tem na planta da cannabis. O mais interessante é que esses receptores formam um sistema endocannabinoide, que a maioria dos médicos desconhece esse sistema, desconhece esses receptores, porque eles só foram descobertos em 1994 e ainda estão em franca pesquisa. Mas eu posso dizer que existem mais receptores para canabinoides internos do que todos os outros neurotransmissores somados. E esse sistema endocannabinoide é que proporciona a regulação de todos os outros sistemas, promovendo o equilíbrio do corpo.
e ele é muito individual. O número de receptores varia entre pacientes, entre pessoas. Por isso que a terapia tem que ser individualizada. Não é igual você tomar um remédio para pressão, por exemplo, que as pessoas tomam isso 2 vezes ao dia. Não interessa se elas são idosas, jovens, se elas são gordas, magras, negras. Na cannabis isso precisa ser individualizado. E como é que se identifica isso? Em exames de sangue? Não. Tem possibilidade de ser feito um exame genético, mas não tem muito sentido você fazer isso porque custa absolutamente caro e não tem acesso aqui no Brasil. Como eu estou falando de substâncias absolutamente seguras, as pessoas têm um preconceito enorme e acham que vão morrer de overdose de cannabis. Não. Cannabis é a droga ilícita que não tem a DL-50. É impossível morrer de overdose. Então, o ideal é que um acompanhamento médico possa definir esse limite por tentativa e erro. Eu digo isso para citar o exemplo do meu filho. Meu filho consome uma cannabis numa quantidade muito maior que a maioria dos usuários recreativos. Só que ele não tem nenhum efeito psicoativo. Porque aquilo que causaria o efeito psicoativo nele está, na verdade, controlando as crises convulsivas que ele teria. O senhor já chegou num ponto que eu gostaria que o senhor se aprofundasse um pouco, porque todo esse conhecimento que o senhor adquiriu, o senhor passou a se dedicar muito a ele, a esse tema, por causa do seu filho, certo? Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência pra gente e explicasse a diferença da evolução que o senhor notou antes e depois do tratamento com cannabis medicinal nele, por favor. Eu sou pai do Benício. Benício é meu filho caçula. Eu tenho 2 filhos, um de 28 e o Benício, 16 anos de idade. O Benício ele tem uma doença de origem genética que se chama síndrome de Dravet. Essa é uma doença neurodegenerativa, são típicas convulsões que começam aos 5 meses, tônico-clônicas generalizadas, que vão evoluindo para múltiplos tipos e que está associada ao autismo. O autismo vem primeiro, a pessoa nasce autista. E essa doença, meu filho tem a forma mais grave dessa doença, que praticamente nenhum ser humano chega à vida adulta, a grande maioria deles falecem antes de completar os 5 anos de idade. E meu filho estava caminhando para isso. Até os 5 anos de idade, o Benício tinha mais de 40 internações hospitalares, 14 delas em unidade de terapia intensiva. Ele só é vivo porque o pai dele é médico. Tomava 25 comprimidos por dia de 5 medicações diferentes. Só que eu, muito antes disso, lá em 83, quando entrei na faculdade, curioso para saber como é que cannabis funcionava, naquela época ninguém sabia. Mas eu li um artigo que servia para tratamento de epilepsia. E aí não tinha lei, não tinha regulamentação adequada, e eu precisava de arrumar aquilo para salvar a vida do meu filho, que tinha de 20 a 30 convulsões por dia. Eu tenho amigos nos Estados Unidos, eu descobri qual era a fonte e comecei a trazer clandestinamente. O Benício começou a usar esse medicamento e a vida dele se transformou quase que da noite para o dia. Passados 10 anos, hoje o meu filho só toma um óleo. Eu consegui contratar um advogado que entrou na justiça e, dentro de um direito da Constituição, meu filho conseguiu um salvo-conduto. Porque eu planto o tipo de planta da cannabis que interessa para o tratamento dele. É uma cannabis que dá para fumar? Olha, dá para fumar, mas ela não vai dar nenhum efeito psicoativo. Por quê? Porque são plantas pobres no THC e ricas no CBD. Mas elas não podem ser 0 THC, entende? Entendo. Então, o meu filho usa uma quantidade de CBD 20 vezes maior do que uma quantidade de THC. E é uma produção artesanal? Sim, mas é de qualquer jeito? Não. A gente faz uma extração e manda para um laboratório. Hoje, quem faz o controle do óleo que a gente produz aqui é a Unicamp. Então é um direito que só me foi oferecido, só me foi proporcionado ao meu filho Benício, porque eu sou privilegiado, porque eu tenho um nível superior, que eu dou conta de pagar um advogado. E não é assim com as famílias que não podem pagar um advogado. Lembra da dona Cleusa Ladário, que descobriu a possibilidade de tratar o filho dela com cannabis medicinal? Eu comecei a comprar cannabis por 1.200, primeiro mês, o segundo, no terceiro já não consegui mais,
porque eu já não estava conseguindo comprar o alimento que o Samuel precisava. Samuel não comia glúten, ele não comia açúcar. Eu cuidava muito da alimentação dele para que o conjunto do tratamento desse certo, né? Eu não conseguia mais comprar as coisas para o Samuel. E aí eu peguei e falei para o fornecedor: fulano, eu não vou conseguir. E ele falou assim: então eu vou te dar umas sementes. Ele me mandou as sementes e eu comecei a plantar e a fazer o óleo do Samuel em casa. Leandro, o que hoje é permitido por lei no Brasil para esse uso medicinal? Bom, primeiro que a gente tem uma lei que não se alterou, que é uma lei de drogas, a 11343 de 2006, e que está passando por um processo de revisão. Que aumenta ainda mais a criminalização do porte, né? Aumenta, porque o Supremo Tribunal Federal quer diferenciar o que é porte e o que é tráfico. Isso já estava definido na lei pelo Parlamento de 2006. O Parlamento de agora quer retroceder a 2006. Olha, o meu filho porta mais de 60 gramas de cannabis em 2 frasquinhos que ele tem que andar na bolsa dele para onde ele vai. Ele é uma criança que usa fraldas, ele é um adolescente, mas ele é um adolescente, ele é uma criança num corpo de adolescente. Ele sequer fala. Meu filho não pode ser considerado um criminoso por portar 60 gramas de cannabis, entende? Então, a quantidade é fundamental para se definir a conduta de uma pessoa, se ela é traficante ou ela não é traficante. Alguém denunciou as plantas e eu recebi uma intimação. Eu recebi a visita um dia de manhã da polícia militar. Eu estava sozinha com o Samuel. Eu tinha vários pés de maconha no quintal, mas ele só viu um, porque um caiu no chão, os outros eram vasos, e aquela árvore cresceu muito. Então, quando ela começou a dar pistilo para dar flor, eu falei: nossa, eu vou ter remédio, muito remédio aqui, gente. Então, quando eles chegaram na minha casa, eles só viram aquela árvore, aquele pé, arrancaram o pé, colocaram em cima da viatura, deram uma volta comigo numa cidadezinha de 17 mil habitantes. Eu e o Samuel, uma criança autista de grau 3, e fizeram tantas fotos e tudo, e aí me levaram para a Frutal. Quando eu cheguei lá, que o delegado me recebeu, ele falou para os policiais: não, gente, essa mãe é uma mãe atípica, ela não é uma traficante, que é isso? E esse delegado, ele falou para mim assim: a senhora entra com um pedido de HC que eu vou ajudar a senhora. E eu entrei com um pedido de HC e o pedido de HC saiu com uns 3 meses, sem número de plantas. E eu fiquei muito feliz e comecei a plantar, e meu filho evoluindo, a cannabis me trazia as respostas que eu buscava, né? Então, nós estamos sem lei. Como é que as pessoas têm acesso ao Brasil? Bom, aí existem resoluções de diretoria colegiada da Anvisa. E a Anvisa estabeleceu um rol de medicamentos que podem ser vendidos na farmácia brasileira. Esses medicamentos à base de canabidiol ou de outros derivados da planta da cannabis disponíveis nas farmácias brasileiras não são medicamentos formais nos países de origem. Eles não passaram por um crivo científico que aprova um remédio no Brasil. A Anvisa criou uma categorização. Então, um remédio à base de THC nas farmácias brasileiras, ele pode chegar a custar R$ 3.500 e precisa de uma receita amarela, que nem é uma receita azul, é uma receita mais submetida a controle ainda. Agora, a própria Anvisa permite que o cidadão brasileiro importe essa substância, entende? E para importar essa substância, basta uma receita branca. Então, para você ver que até hoje existe uma carência total de regulamentação. Muitas famílias como eu não esperaram a indústria produzir aquele remédio especificamente. Então, muita gente conseguiu recorrer à justiça para ter o direito de plantar e produzir o próprio medicamento. Hoje, mais de 4.000 famílias no Brasil têm esse direito. Por isso a judicialização nessa área é tão grande, né, Leandro? Sim, por quê? Porque o remédio da farmácia custa absurdamente caro, o remédio importado também custa caro. Então, por isso que a nossa Assembleia de Minas Gerais tem que estabelecer regras para esse uso aqui no país, aqui no estado, para evitar essa enxurrada
de ações judiciais obrigando prefeituras e estados a pagarem sobre um medicamento que não foi regulamentado tanto pela Assembleia quanto pela Câmara Federal. Os estados, Leandro, podem legislar sobre quais doenças devem ser atendidas e se pelo SUS ou não? Qual que é o espaço legislativo estadual e federal? O governo federal, existe a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. No governo municipal, existe a REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. O que é isso? O governo federal fornece um rol de medicamentos. E na Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, oferece medicamentos a mais do que oferece o governo federal. Medicamentos sob controle, quem o fornece é o Estado. O Estado não pode determinar se vai poder plantar ou não. Isso é uma atribuição do governo federal. Mas se o Estado de Minas Gerais puder oferecer como alternativa para outros tipos de doenças, se a Assembleia determinar quais são as doenças potencialmente atingíveis, isso vai transformar uma revolução, porque vai impedir a judicialização. Que o Estado gasta muito mais com a judicialização, tem que trazer um produto importado ou um produto caro. E com isso, poucas pessoas são atendidas. Eu represento as associações no Brasil. São mais de 80 mil pacientes sendo acolhidos por associações. Não existe ainda nenhuma regulamentação que estabeleça o funcionamento dessas associações. Algumas delas são conjuntos de salvo-condutos, ou seja, vários HCs trabalhando junto. Algumas delas têm liminar e só 2 podem funcionar ainda com decisão não transitada e julgada. É porque coletivamente é mais fácil você ser disruptivo, juntar milhares de pessoas do que individualmente. Conforme eu fui cultivando a cannabis, foi aparecendo os moradores da minha cidade, porque eu penso assim, gente, olha, qual mãe aqui tem coragem? Chega uma mãe na sua casa, você tem lá o óleo e ela fala assim, meu filho tá tendo uma convulsão atrás da outra, você me arruma um pouquinho do óleo. Eu não consigo, gente, olha, se eu vou sair daqui presa, eu vou sair daqui presa. Eu não consigo negar. E o plano era montar dentro da nossa casa um instituto com atendimento às crianças com necessidades especiais e aos idosos também, né? A gente precisa esclarecer e mostrar esse lado medicinal que traz um benefício para uma série de doenças. Delas, a maioria são neurodegenerativas, doenças que a ciência tradicional até hoje não conseguiu resolver. A evolução de um Parkinson, que pode ser catastrófica, de uma demência senil, Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência de idoso, de sequelados de acidente de trânsito, pessoas que têm o sistema nervoso absolutamente comprometido e pessoas que também têm o sistema imunológico comprometido, aquelas que sofrem de artrites reumatoides, aquelas que sofrem com psoríase, por exemplo, de grande intensidade. Você consegue modular o sistema de defesa com o uso de cannabis para fins medicinais, entendeu? O senhor é oncologista, imagino que deva acompanhar também pacientes com cânceres diferentes? Sim, olha, isso é muito interessante a sua colocação. Eu não sou oncologista clínico, eu não sou o médico que passa o remédio da quimioterapia, eu sou um cirurgião. Então, durante 30 anos da minha vida, eu tratei câncer de mama, eu operava mama. O câncer, as pessoas têm muito preconceito de ouvir falar câncer e acham que esse diagnóstico é sinônimo de morte. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas que eu pude oportunidade de tratar sobreviveram. É claro que tem muito caso avançado. A finitude se estabelece. Então, dentro de um conceito de cuidados paliativos, cannabis pode transformar os últimos dias de vida em algo mais tranquilo para o paciente e para a sua família. O câncer é uma doença que consome, que dá inanição, acompanhada de muito sofrimento, de muitas dores. Cannabis recupera o apetite dessas pessoas, estabelece o sono, tira a angústia e a depressão que está caminhando junto. Além disso, esses receptores que eu calei no começo dessa nossa entrevista podem estar presentes em alguns tumores. As pessoas acham que câncer é uma doença única. Não, na mama, por exemplo, que é o câncer que eu mais atuei na minha vida, existem mais de 40 tipos de tumores completamente diferentes um dos outros, no mesmo órgão.
Então, raros tipos de tumores, são poucos ainda, que expressam os receptores canabinóides na superfície das células. Isso significa que em alguns raros tipos de tumores, o uso de cannabis medicinal pode ajudar a matar a célula maligna. Isso não substitui o uso da quimioterapia. Por quê? A quimioterapia tem um mecanismo de matar a célula maligna. A cannabis tem um outro mecanismo distinto da quimioterapia para matar aquela mesma célula. Então, o ideal é a união entre cannabis e quimioterapia e não a substituição. E eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a comunidade médica. Como é que está a classe médica diante de todo esse movimento? Os médicos já estão prescrevendo? Ainda tem dúvidas, preconceitos? Nossa, essa questão eu te agradeço por fazer essa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender o nosso país na dimensão continental que ele tem e no tamanho da população. Quando as pessoas falam assim, Israel legalizou, Uruguai legalizou, regulamentou. Israel não é 1/3 da cidade de São Paulo. O Uruguai tem 6 milhões de habitantes. Esses 6 milhões de habitantes no Uruguai é um pouco maior do que Belo Horizonte. Então, a aderência de médicos nesses dois países que são pequenos é muito grande. Aqui no Brasil, com dimensões continentais e com tanta heterogeneidade, nem 1% dos médicos brasileiros estão prescrevendo cannabis hoje para fins medicinais. Só que no levantamento que a gente fez das prescrições realizadas por médicos no Brasil para atendimento via associação de pacientes, já existem mais de 3.700 médicos. Então, o crescimento das prescrições médicas tem aumentado assustadoramente no Brasil, mas a nossa dimensão continental faz com que esse número ainda seja pouquíssimo representativo. Doutor Leandro, para a gente terminar, o que fica de tudo isso que o senhor falou é que há muitas possibilidades ainda para serem exploradas, estudadas, e é preciso saber mais, se informar mais, né? Com certeza. E essa informação vai além do uso medicinal. Será que o nosso ouvinte sabe que quando as caravelas de Cabral chegaram no Brasil, lá na região de Porto Seguro, aquelas velas foram feitas com fibras da cannabis? As espécies de cannabis, tem variedade delas, que produzem fibras têxteis de altíssima qualidade. Além dessa boa capacidade têxtil, essa planta ela nasce, cresce e morre em 6 meses. Ela pode ser alternada com outras culturas como soja e algodão. Ela tem uma capacidade de retirar a poluição do solo. Lá no acidente de Chernobyl houve uma contaminação com elementos radioativos na terra. Os russos estão plantando cannabis para que as plantas absorvam esses elementos radioativos e transformem esses elementos radioativos em estruturas da própria planta. Essa indústria do cânhamo, não só para tecido, mas para construir até tijolo na construção civil, está em franca expansão na Europa, nos Estados Unidos. Então, nós ainda estamos atrasados, estamos com conceitos que têm muito a ver com uma educação que vem lá da época da ditadura. A gente precisa mudar isso. Eu tive um pé de planta arrancado, era um pé pequeno, foi um moleque lá. Eu ingenuamente chamei a polícia, porque quando eu ganhei o meu HC, eles me falaram, quando precisar de nós, pode chamar. Acreditei, né? Eles derrubaram o HC do Samuel e chegaram no portão, viemos prender a dona Cleusa, mas eu não estava no momento. Meu esposo falou, eu estou cuidando do Samuel. Eles entraram, mais de 20 pessoas dentro da minha casa, procurando arma, procurando droga. O Samuel teve uma crise e ficou nu na hora. Era uma maneira que ele tinha de manifestar aquilo que ele não concordava. Ele tirava a roupa. Nós tivemos que ver risadinhas, piadinhas, né? Eu não sei, gente, se isso pode na casa de uma criança especial. Eles pesaram aquela planta e colocaram uma notícia no jornal, grande traficante. Meu marido foi preso na frente do Samuel. Samuel foi levado para o conselho tutelar e meu filho nunca mais regulou. Nunca mais. Eu não tinha o remédio que regulava ele, porque eles levaram e ele durou mais 3 meses. E no dia 2 de fevereiro, Samuel, ele estava com esses brinquedinhos aqui. Gente, eu não consigo soltar os brinquedinhos do Samuca, né? Meu filho engasgou e morreu
coisa de segundos nos meus pés por falta do remédio de cannabis medicinal, que era o único remédio que controlava todas as crises do meu filho. Eu não sou traficante, eu sou uma mulher jardineira e eu estudei para isso, eu aprendi o uso terapêutico da cannabis, eu aprendi por necessidade. Eu tive que vencer todos os meus preconceitos e o preconceito de uma igreja, de uma sociedade, para poder plantar, cultivar e fazer o óleo de cannabis. É um direito. Eu tinha um direito por lei que me foi tirado. Até a conclusão deste episódio, Cleusa Ladário ainda respondia processo na justiça pela droga apreendida na casa dela. Ela continua ajudando familiares de crianças que precisam da cannabis medicinal e tentando viabilizar o Instituto Samuel Ladário. E o Instituto Samuel Ladário é um sonho de que ele se reerga e ele possa atender crianças com necessidade especial, como o meu filho. Eu tenho certeza que aonde ele estiver, ele vai ficar feliz de ver a casinha dele tomada por amiguinhos fazendo terapias ocupacionais. Quem quiser saber mais e ajudar, o perfil dela no Instagram é o Dona Cleusa Ladário, Cleusa com Z. A Ama-me, criada por Leandro Cruz, também está na internet. O site da associação é o www.amame.org.br. Eu sou Graziele Mendes, fiz pesquisa, roteiro, produção e apresentação deste episódio. Sonorização de Luciano Moraes com trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politize está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.